Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E no programa de hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, um tema que está na ordem do dia, um tema que fala sobre os desafios do viver. Mas o que é desafio do viver? Aí muita gente pergunta às vezes para a gente, poxa, mas temos tantas dificuldades às vezes no viver, no relacionamento interpessoal, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre esposo e esposa, relacionamento dentro da minha própria comunidade religiosa, dentro da minha própria igreja, dentro do próprio grupo da minha paróquia, relacionamento no meu trabalho, problemas com suicídio. A nossa sociedade tem índices altos de suicídio, não só no Brasil, como no mundo. Por que isso acontece? Temos muitas perguntas sobre isso. E, recentemente, está passando aqui por Belém, a nossa doutora Evani Filgueiras, que é psicóloga, doutora em psicanálise, saúde e sociedade, que esteve palestrando para o nosso clero aqui em Belém, falando sobre esses temas importantes também para a formação do clero, e nós a convidamos para participar aqui no nosso programa Janela Aberta, e ela aceitou, olha só, no meio da agenda dela, né, uma pessoa tão importante, tão rica, de agenda tão cheia, ela aceitou. A doutora Evani está aqui conosco nessa noite. Boa noite, doutora, seja bem-vinda ao nosso Janela Aberta. Muito obrigado. Boa noite, uma alegria estar participando aqui desse programa, e quando eu vi o nome do programa Janela Aberta, já me saltou os olhos. E que seja um tempo mesmo que possamos abrir a janela da casa, a janela da vida, a janela da alma. Então, uma alegria estar aqui nessa noite. Muito bem, quando a senhora preparou o seu Desafios do Viver, o seu tema, realmente são muitas coisas que a gente vai falar. Eu queria, assim, depois dizer, o suicídio é uma coisa que nos interessa, porque atinge quase todas as famílias, mas no finalzinho que a gente vai falar mais sobre isso, eu queria lhe perguntar sobre, assim, os temas em geral, sobre o desafio do viver. Por que viver gera tanto desafio na nossa vida? Bom, primeiro porque temos que, logo ao nascer, romper com uma série de dificuldades. O respirar por conta própria, o se adaptar, luz, barulho, odores, ou seja, uma série de acomodações serão necessárias para esse momento inicial. E logo, seguidamente, o contato com o humano, né? Onde vai produzir também descompassos, né? Que a criança chora, precisa do colo, precisa do cuidado, chora não só por conta de uma fisiologia, mas chora por conta de querer um toque, um olhar. E assim nós somos constituídos no olhar do outro, na voz do outro, no sentimento do outro. Nós vamos sendo nomeados e assim a vida segue. Só que não conseguimos ter algo que nos complete. Para o humano, não é possível uma completude total, algo que efetivamente dê conta de nós por toda a vida. Logo de cara já vamos nos deparar com algo que é inerente ao sujeito, que é o nosso desamparo, que começa no campo biológico. Um bebê, muitos anos, ele precisa para poder ter autonomia. Ele tem um desamparo biológico e esse desamparo também é inscrito na sua estrutura psíquica, onde ele necessita de um outro para poder realizar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de evento. Então, os desafios são muitos desde o começo da vida. Muito bem. Uma das perguntas que geralmente as pessoas falam é sobre a relação entre pais e filhos. Está mais difícil no dia de hoje ou sempre foi difícil a relação entre pais e filhos? Sempre foi difícil, porque não tem um manual que dê conta de ensinar um pai ou uma mãe a cuidar de uma criança. E a cada filho uma descoberta própria. E isso é curioso, que você pode olhar famílias numerosas e para cada filho um tipo de cuidado, porque cada um tem uma necessidade, uma exigência que é muito própria. Mas uma coisa que nós vamos observando na atualidade é que os pais estão descentrados do seu lugar de pais. Hoje é uma preocupação muito frágil dos pais, pais frágeis que querem ser amigos dos filhos. Bom, os filhos terão muitos amigos vida fora
E o ponto é, pai e mãe é você, é só um. É você que é o pai, é você que é a mãe. Então, por isso, esse cuidado de não querer ser tão amigo e de não colocar respeito, amor e limites nesse processo de educar. Porque é isso que vai constituir essa criança para ser um adulto bem formado, bem constituído, bem sucedido, seja no campo afetivo, emocional e profissional. Essa questão dos limites, a gente pergunta, quando a gente começa a colocar um limite no filho? Quando não há inversão de papéis. Hoje as crianças dizem o que elas querem. Hoje os pais, por exemplo, servem o jantar. Estamos numa noite aqui. Servem o jantar. A criança é quem diz o que ela quer. Os pais têm que se desdobrar para ficar fazendo uma série de contornos para atender a demanda dessa criança o tempo inteiro. Isso vai produzir frustrações mais à frente, porque a criança não vai encontrar no mundo que o cerca, que a cerca, esse amparo de que tudo vai girar em torno do que ela quer e do que ela não quer. Então é importante que os pais demarquem ali um lugar com as exigências da criança, porque a criança ela tá num processo de constituição. E é importante que os pais digam, é isso, é esse, agora não, sim, pode, não, não pode, acabou, apagar as luzes para dormir. Os pais precisam marcar esse lugar, mas muitas vezes, por eles serem muito mais efetivos do que afetivos, eles são permissivos. E daí nós estamos vendo uma geração que vai crescendo com pouco limite. Com pouco limite também, antigamente a gente lia muito mais, né? A leitura era importante. Você vê um pouco menos leitura nas famílias os filhos leem menos hoje e estão mais ligados à rede social. Queria que você comentasse um pouco isso. Não há uma inversão também nesses valores? E é uma coisa importante, porque assim, nós estamos todos inseridos nessas novas tecnologias. Isso é um fato. Mas o ponto é como você vai oferecer para a criança, como você vai seduzir essa criança com coisas que são importantes para o próprio desenvolvimento dela. Uma brincadeira de jogar, um competir com as pessoas. A gente vai vendo hoje as crianças jogando virtualmente. Ela nem sabe com quem ela está jogando. A criança nem tem essa parte lúdica bem trabalhada com os pais. Porque, na verdade, a gente tem uma configuração de família. Na maioria das vezes, os pais saem cedo para o trabalho, essa criança vai para a escola, vai para a creche, fica com o cuidador ou fica na própria escola. Quando chega à noite, os pais já chegam exaustos. Então, o que eles menos querem é trabalho. E essa criança ela vai vivendo um mundo sozinha, sem essa partilha, sem essa presença do sentar-se no chão, no tapete, um jogo, uma brincadeira, um desafio, perder, ganhar. Isso vai fazer parte de uma criança saudável, de uma vida saudável, num ambiente onde os pais olhem para essa criança de forma afetiva. E não somente botar em boas escolas, comprar boas roupas, dar bons brinquedos. Se você pode realizar isso, ótimo. Mas, para além disso, além de ser efetivo nas necessidades básicas, é importante ser afetivo, gastar tempo. Gaste tempo com a sua criança, com o seu adolescente, com o seu jovem. Gaste tempo. Esse será sempre o melhor investimento. É aquilo como diz a música do Padre Zezinho, né? Que os pais estejam presentes, né? Muitos filhos se queixam da ausência dos pais. Essa presença dos pais na vida dos filhos. Você escuta muito isso em consultório? Escuto. Atualmente, eu não atendo crianças, mas já atendi bastante. E há essa realidade da criança chegar tão sintomática nos nossos consultórios para os nossos atendimentos, também por conta do conflito da relação dos pais, onde essa criança está ali num momento de instabilidade, de insegurança, muitas vezes nessa primeira experiência de ir para uma escola, onde ela vai lidar com um mundo muito grande ao redor dela,
com outras crianças, com pessoas estranhas, com uma série de realidades ali. Então, é preciso estar atento aos sinais que essa criança vai trazendo da forma que ela está vivendo, os seus sentimentos. Uma criança, ela é alegre, ela é esfuziante, ela chora, ela faz barulho, ela quebra coisas, ela reclama, ela não quer. Isso é saudável. Uma criança muito embotada, muito fechada em si, isso já é um apontamento que talvez seja necessário uma intervenção clínica para que essa criança consiga resolver talvez algum tipo de conflito que ela esteja atravessando. Antes de chamar o nosso apoio cultural, eu queria que você terminasse falando também há uma necessidade de educar o uso das redes sociais, né? Quer dizer, eu assisti a uma reportagem dos pais conversando com os filhos a hora que eles tinham que usar também a rede social. Isso, hoje, há necessidade de negociar isso, né, Vani? Olha, há uma necessidade e, assim, eu sempre costumo dizer, faça os combinados, combine. Como que vai ser esse uso? Até que horas isso vai acontecer? A gente vai sempre esbarrar em relação aos filhos no ponto dos limites. Tem famílias que chamam o filho para jantar pelo WhatsApp. Como é? É Tem isso? Tem famílias que mandam o WhatsApp porque o filho está no quarto o tempo inteiro. Então a mãe diz pelo WhatsApp, está pronto o jantar, vem jantar. Já atendi caso, já ouvi essas histórias. Então, para ver o nível que nós estamos, onde essa criança, esse adolescente, ele está no quarto, num mundo paralelo. Ele não está inserido. Ele vem, visita a família e volta. Ele não está inserido no contexto familiar. Então, é preciso rever os combinados. Isso não pode gerar um problema emocional também? Com certeza. Para uma criança, por exemplo, se acostuma no mundo virtual, quer dizer, e às vezes, porque no mundo virtual ocorrem também violências, ocorre o abuso, ocorre um adulto que pode entrar ali e às vezes aquele pai está pensando que o filho está em casa, mas ele está conectado com outras coisas. Não ocorre isso? Sim, sim. E é um perigo, porque é necessário que os pais estejam participando dos interesses dessa criança, desse adolescente. É importante que os pais estejam sabendo que tipo de conteúdo, porque a criança ela é curiosa, o adolescente está num tempo de descobertas. Sim. Então, como fazer isso de uma forma saudável, para que não haja nenhum prejuízo nessa etapa do desenvolvimento, que na vida adulta isso pode aparecer de forma muito penosa. E esse jovem, esse adulto, não conseguir manter um relacionamento saudável, construir uma profissão, estabelecer laços saudáveis, ter amigos. Então é importantíssimo. A amizade é importante, importantíssimo. Importantíssimo. Porque a gente está vendo hoje toda uma conexão muito virtual e pouco presencial. É super desinteressante fazer algo num lugar que não tenha sinal de celular. Estamos excessivamente conectados e isso não faz bem. E uma pessoa pode ficar dependente de celular, assim, como se fosse um vício mesmo? Claro que pode. E nós já estamos vivendo essa realidade, dessa dependência. Tem pessoas que ficam o tempo inteiro, que estão em vigília, com o celular na mão. Ou na mão, no bolso, toda hora pega, olha. Em todas, talvez em todas as esferas da sociedade, as pessoas trabalhando com o celular o tempo inteiro. Uma necessidade de conexão e, por isso, relacionamentos tão superficiais, tão frágeis. Se nós pudéssemos pegar uma carona com o pensamento do sociólogo Bauman, ele falando dessa modernidade líquida, dessas relações líquidas, que nada é consistente, nada tem firmeza, tudo é efêmero demais, tudo passa rápido, é o tempo dessa conexão e dessa desconexão. E nós, infelizmente, já estamos vivendo isso, nessa modernidade que é líquida, essa forma tão disruptiva de se vincular às pessoas. O vínculo virtual, né? Quer dizer, não tem mais o beijo, o abraço, o carinho, o afeto, uma forma mais... E isso faz com que os filhos... Há um risco muito grande. Claro que, como você disse, as redes sociais já chegaram, o vínculo virtual, ele existe, mas se não houver uma educação, isso vai gerar um problema, né? Se nós pensarmos aqui,
como que há algum tempo atrás nós saudávamos as pessoas que amamos no dia do seu aniversário. Íamos lá presencialmente ou ligávamos e falávamos com a pessoa para dar parabéns. Hoje a gente manda o emojizinho de um bolinho com velhinha. É uma configuração completamente esquisita. Para as relações humanas. Diz, eu já mandei os parabéns para temos que repensar essa. Isso é um desafio do viver, né? Porque coloca as pessoas no outro patamar, quer dizer, despersonaliza, né? As pessoas viram, vai se chama um avatar, né? Um avatar, tá bom? Estou aqui conversando com a doutora Evanir Filgueiras, que é psicóloga, doutora em psicanálise, saúde e sociedade. Olha o telefone da doutora Evanir, e ela também atende virtualmente, né? Do 21 997453 9745-3486, 9745-3486, o DDD é 21, que é do Rio de Janeiro, não é 91, é 21, 99745-3486, esse telefone aqui que está aqui embaixo para você, e principalmente no Instagram. Ela faz uma live toda sexta-feira, não é isso, doutora? Toda sexta-feira uma reflexão sobre qualidade de vida. Sobre qualidade de vida. É @Evanir Filgueiras. O Instagram é @Evanir Filgueiras. Então é de graça, você se conecta lá no Instagram e você pode assistir a uma live. Isso aqui é uma coisa que é boa, né? Você pode fazer essa conexão e falar com ela pelo Instagram, tá bom? A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo a doutora Evanir Filgueiras, psicóloga e doutora em psicanálise, saúde e sociedade. Estamos falando sobre o tema Desafios do Viver. Já falamos no bloco anterior sobre essa relação pais-filhos, questões virtuais, porque isso realmente dificulta as nossas relações do viver no dia a dia. E ela também é especialista, pelo menos ela trabalha com um tema muito interessante, que é o tema do suicídio. Não sei se você sabe, mas infelizmente temos aumentado muito, né, os números do suicídio no Brasil e no mundo. E eu queria conversar com ela sobre isso, né? Primeiro, como foi que ela chegou a essa temática do estudo sobre suicídio? Às vezes, vai estudar suicídio, né? Não é todo mundo que gosta de estudar. Queria que ela colocasse para nós, doutora, por que a senhora começou a estudar o suicídio e nos apresente esses números do suicídio. Sim. Eu sou uma pesquisadora do sofrimento. Então, comecei pesquisando no mestrado luto, melancolia. Até fundamentado no grande texto que o Freud escreveu em 1915 e publicou em 1917, Luto e Melancolia. E quando eu terminei o mestrado pensando essa temática, ainda querendo pesquisar um pouco mais sobre o sofrimento humano, esse homem que sofre. Então pesquisei no doutorado o sofrimento na atualidade, né? Partindo, o título da minha tese, Genealogia do Mal-Estar, onde eu parti do Freud, um texto escrito em 1930, para poder chegar na atualidade com os pensadores da atualidade dentro dessa temática do sofrimento. E quando eu concluí ali o doutorado, até numa conversa muito informal com o meu orientador, ele falou, não, vamos seguir avançando nessa pesquisa, vamos. E eu fiquei pensando ali o que eu poderia pesquisar naquele momento, uma vez que esse sofrimento vem se estendendo de forma tão grande. Hoje nós vivemos uma realidade com as ditas novas patologias, novas entre aspas, porque na verdade não é nova, a depressão não é nova, a ansiedade não é nova, o pânico não é novo, mas tem uma configuração própria na atualidade. Então, partindo desse pressuposto, comecei a pensar aí nesse sofrimento tão disruptivo de uma pessoa que quer matar o seu sofrimento, matar a sua dor, e a forma que ela encontra de trabalhar isso é dando fim à própria vida. Então, essa temática do suicídio tem sido algo que eu tenho pesquisado. Nós temos, infelizmente, os números são
absurdos. A cada 45 segundos, uma pessoa se mata no mundo. É isso, 45 segundos. Nossa! A cada 45 minutos, infelizmente, uma pessoa se mata no Brasil. E para cada ato bem-sucedido, né? O Jacques Lacan, um grande psicanalista francês, vai dizer que o suicídio é um ato bem-sucedido. Então, para cada ato bem-sucedido, mas acredita-se que em torno de 20 tentativas, 20 outras pessoas tentaram o suicídio. Então, assim, é algo que nos inquieta, é algo que nos atravessa com uma série de questões. Porque muitas vezes pensamos, mas como que ninguém viu isso, essa pessoa? Por que será que essa pessoa fez isso? O motivo é dela, da própria pessoa, do suicida. Não vamos saber. Porque ainda que alguns façam ali uma carta pedindo desculpas, perdão, fazendo alguns apontamentos, mas o ponto-chave daquele fim vai morrer com a pessoa. Uhum. E não há um culpado. Muitas vezes, as pessoas da família, muitas vezes em término de relacionamento, o outro que ficou pode ter ali um sentimento de culpa. Não tenha. Você não é culpado. Há no suicida uma grande dificuldade em simbolizar as experiências que ele atravessa. Então, a culpa não foi daquele pai, daquela mãe, daquele superior, não. Há algo no suicida de uma incapacidade de lidar com a própria vida. Outra coisa, muita gente diz assim, mas uma pessoa que está falando que vai se suicidar, a gente não deve dar muita atenção porque quem vai se suicidar, isso é bobagem, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque a pessoa então que vai se suicidar, ela comete, então isso é... Muita gente se queixa um pouco disso aí, não devemos dar muita atenção. Esses sinais, esse sofrimento, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Qual é a importância que a gente deve dar para esses sinais? Primeiro, que muitas vezes isso está no campo da chantagem, né? Tem ali uma chantagem, tem ali uma negociata, que a pessoa entende que se ela ameaçar a própria vida, ela vai conseguir chamar a atenção. Isso é um aspecto. Mas o caminho do suicídio, ele vai sendo marcado por um passo a passo. Num primeiro momento, o suicida, o que ele começa a ter é uma ideia muito voltada a isso. Como seria o suicídio, como seria morrer, como aquelas pessoas ficariam sem ele, vem no campo da ideia, das ideias, o que nós vamos chamar de ideação suicida. Então, ele começa a pensar ali na situação. Ele não faz ameaça fora, a questão não está fora, a questão está dentro, no campo do pensamento. Então, ele começa a se enamorar com essa possibilidade. E nesse enamoramento, eu quero fazer aqui um breve recorte de que a vida nos desafia o tempo inteiro. Vivemos aí os desafios do viver. Muitos de nós já pensou em morrer. Muitos de nós passa por uma situação difícil, passa por uma situação mais complexa, você pensa, não sei se eu vou aguentar viver agora. Não, a vida é muito difícil. Em muitos aspectos, viver dói. Em muitos aspectos, em muitas experiências, viver dói. Então, isso não deve nos assombrar, mas é possível que em algum momento mais difícil do viver, pensemos, chega de viver, não quero mais viver. Mas esse pensamento ele passa e nós vamos construindo novos significados para aquela experiência
que me fez ter aquele sentimento e aquele pensamento. Uma outra coisa é uma ideação suicida. É alguém que começa num recolhimento muito grande, com o campo das ideias muito acentuado num pensamento de fim, de término. Então, esse é o primeiro momento. Depois, começa a se planejar. Como eu vou fazer isso? Como isso vai ser feito? E a partir daí, o modo mais escolhido, infelizmente, é o enforcamento. É um enforcamento? É um enforcamento. Eu então, começa a pensar como? Que dia? Qual horário? Quando? E começa a se pensar de manhã, de tarde, de noite? Onde? Com gente em casa, sem gente em casa? É em casa? Começa a se ter esse planejamento. E vamos chegar aí no próprio dia, no ato. Certo. E está ligado a alguma patologia, psicopatologia, alguma depressão, alguma psicose, uma pessoa que caiu, tem uma ideação suicida, é porque ela já vem para o estado depressivo, a gente tem que ficar preocupado? Como é que é a relação disso? Sim, a depressão acaba sendo, hoje, é o grande mal do século, Sim, como chamamos, porque vai colocando esse sujeito numa forma muito disruptiva se ele não tiver tratamento. Inicialmente, eu gostaria até aproveitar a sua pergunta, que é ótima, porque nós vivemos hoje a cultura da felicidade, do bem-estar. As redes sociais hoje permeadas de fotinhas, de paisagens, de sorrisos, de vida feliz, de vida inteira. No humano não há essa possibilidade. Então, a pessoa começa a ver que todos estão felizes, menos ela. Porque ela traz uma história de vida, uma história talvez pouco trabalhada, com elementos de muito sofrimento, uma vida muito traumática. Bom, precisa trabalhar um pouco essa história. Por outro lado, nós vamos tendo, e eu gostaria de fazer essa diferenciação, sobre tristeza e depressão. Nessa cultura de felicidade, essa coisa tão grande, não é possível. Ninguém pode ficar triste. E eu quero dizer a você, pode sim. Você perdeu o emprego, você perdeu um ente querido, você teve uma perda nos seus ideais, você teve o diagnóstico de uma doença, você não está bem nesse momento da vida por algum motivo, você pode ficar triste, sim. A tristeza é uma emoção que nos atravessa. Então, ok ficar triste. Eu tenho lá no meu Instagram uma live com o título Tristeza, a visita que não deve permanecer. Porque a tristeza, ela precisa passar e não se instalar. Porque aí nós vamos estar numa via da depressão. Aí nós vamos começar a viver uma vida, a medicina vai chamar de anedonia, de uma perda de prazer, onde você não vai ter prazer para nada. Muitas vezes, aquele primeiro momento da tristeza, aquele primeiro momento que você percebe que você não está bem, você precisa ter um lugar de fala. Então procure ajuda profissional para que você fale. Essa tristeza não está passando, essa tristeza está se acomodando em você. Procure um lugar de fala. Então, para tratar a tristeza, ajuda profissional. Se for uma tristeza que você percebe que já está ali há algum tempo e você não está conseguindo lidar, começa a paralisar a sua atividade laboral, você não trabalha direito, começa a gerar situações na própria dinâmica da casa, na sua vida civil, na sua rotina, no ordinário do dia a dia. Procure ajuda profissional. Esse profissional, o psicólogo, o psicanalista, ele vai te ajudar nesse caminho de descobertas e de elaborações. E ele também vai ter uma escuta própria de um encaminhamento, caso seja necessário, para um especialista, para um médico, para um psiquiatra. Então, começou uma tristeza, começou um desconforto, começou algum tipo de alteração, vá ao psicólogo, ao psicanalista. Esse é o primeiro passo. Porque com aquela escuta, ele vai conduzir esse tratamento. Se for necessário, encaminhamento para que haja uma avaliação psiquiátrica e intervenção medicamentosa. Sim.
para que isso avance. Então, poder pensar que a depressão, ela tem sido essa grande patologia que, para muitos, tem levado a uma questão disruptiva, de fim, de perda de sentido. Então, sim, nós temos vários caminhos no humano, porque são muitos os desafios mesmo. Agora, poder pensar que não é todo depressivo que tem um potencial suicida. Com ajuda, com trabalho, você pode conseguir fazer uma travessia desse momento tão difícil, tão doloroso que você esteja vivendo, para que você possa construir novos sentidos para aquilo que dói em você. Muito bem. Estou aqui entrevistando a doutora Evanir Filgueiras, que é psicóloga, doutora em psicanálise, saúde e sociedade. O telefone dela, se você quer falar com a doutora Evanir, ela atende pelo telefone. Também é Zap, é 21 997453486, 997453486. Esse telefone aqui está aqui embaixo para que você possa entrar em contato com ela. E também o Instagram dela, @EvanirFilgueiras, @EvanirFilgueiras. Ela faz lives sobre esse assunto. Você também na live fala sobre suicídio, não fala? Vários temas. Toda sexta-feira, 19 horas, eu faço essa live onde eu vou interagindo com as pessoas pelos comentários. Então as pessoas participam ali, trazem alguma questão, eu procuro dar uma orientação ali, enfim, algumas procuram depois. Eu tenho um grupo terapêutico toda quarta-feira, 21 tem um grupo horas, terapêutico? que é um grupo também virtual. Então muitas pessoas são convidadas aí para esse grupo terapêutico. E esse grupo tem sido assim de uma construção muito bonita. É um grupo de mulheres. O grupo terapêutico é um grupo de mulheres. Até porque esse assunto, às vezes, o suicídio, que você fala que a pessoa cai num suicídio, muitas vezes a gente da igreja escuta, porque a pessoa não tem fé. É um equívoco falar isso, né? Você não escuta isso um pouquinho? Não tem fé, aquela pessoa é fraca. É um absurdo essas coisas, né? É cruel. É cruel. É cruel, porque tem um sofrimento naquela pessoa e a questão não está na fé. Está numa impossibilidade, numa dificuldade de lidar com a vida. E isso não tem a ver com a espiritualidade, porque nós não somos seres somente espirituais. Nós temos uma dimensão que é espiritual, nós temos uma dimensão que é física, corpórea, e nós temos uma dimensão que é emocional, afetiva, que é da alma. Então eu não posso culpar que é fé. Temos outras realidades que circulam aí no humano. Muito bem, a gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. Tá bom? Não sai daí, né? TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o tema Desafios do Viver, recebendo a doutora Evanir Filgueiras, que é psicóloga, doutora em psicanálise, saúde e sociedade, pela Universidade Veiga de Almeida, lá do Rio de Janeiro, está aqui conversando com a gente. E no bloco anterior, ela estava falando sobre a importância dessa dimensão também da espiritualidade. A espiritualidade é importante para a subjetividade, não é, doutora? Sim, e porque nós temos essa dimensão. Se eu quero ter uma prática ou não, é uma escolha. Mas há algo no humano que transcende. Então, a importância de se dar uma atenção e de se ter cuidado com a dimensão espiritual. Claro que cada um vai ter essa dimensão, a sua religião vai ser de um jeito, vai ser de outro. Não necessariamente você vai ser católico, mas muita gente vai expressar a sua espiritualidade de uma forma específica, mas a dimensão espiritual, ela existe no ser humano, né? Sim, porque há algo da transcendência, né? E é interessante porque, assim, a vida também ela tem um ponto de mistério. Falávamos isso há poucos dias atrás, falando com os diáconos no sábado, que eu fui falar para os diáconos, esse ponto de mistério que há, né? E é muito interessante quando eu me permito me inserir nesse mistério da vida, né? Da espiritualidade, onde nós vamos ter algumas explicações, vamos ter muitas perguntas e não necessariamente vamos ter todas as respostas. E isso é bonito, isso nos desafia, né? A construir essa dimensão a partir de uma referência,
né? Nós temos uma referência que é católica. Então, como é bonito quando a gente se deixa abraçar por isso e construir nesse caminho de espiritualidade uma forma de vida que também é saudável, que o corpo agradece. Nós temos várias pesquisas mostrando que pessoas que rezam têm respostas positivas em tratamentos complexos, de pessoas que rezam, ativam sistemas neurais que produzem bem-estar. Isso é científico, isso não é algo mítico, né? Ciência, dizendo que a espiritualidade tem o seu lugar, principalmente em quem atravessa situações difíceis. Outra coisa, a doutora Evanir, vou dar de novo o telefone dela logo no início desse bloco, porque se você tiver com vontade de já anotar, né, esse telefone aqui é Zap também, né, 21, a DDD é 21, que é do Rio de Janeiro, 997453486, 97453486, esse telefone aqui é Zap, ela atende você, ela tem vindo a Belém, ela também atende a sua ligação, e tem o Instagram dela, @EvanirFilgueiras, esse Instagram que você está vendo aí, ela faz lives durante a semana e também quem aciona pelo direct do Instagram, ela responde todas as suas ligações, suas intervenções. Eu queria saber dela, como foi que começou esse trabalho com os sacerdotes? Ela esteve aqui em Belém e está aqui conosco, mas ela já tem um trabalho com o clero, com o religioso. Como foi que começou esse trabalho, doutora? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa inserida no contexto religioso, da igreja. E na medida que eu fui entrando nesse universo da pesquisa, que eu fui adentrando nessa questão científica e percebendo ali que a questão humana me inquietava pelas minhas próprias questões humanas. A nossa pesquisa, ela nunca é aleatória, ela nunca parte de algo que não tenha um sentido para o pesquisador. Enfim, então quando eu fui estudando, eu fui entendendo que eu gostaria de trabalhar. Eu sou uma psicóloga clínica, eu atendo consultório. Hoje, com a pandemia, nós começamos a atender virtualmente também e esse trabalho tomou dimensões enormes. E eu fui entendendo que eu gostaria de, para além do atendimento clínico, fazer formações específicas para grupos religiosos. Então, isso foi acontecendo com pequenos grupos, né? Vai ali na paróquia, vai ali naquele grupo. E assim a coisa foi tomando uma dimensão muito grande, né? Então, hoje eu tenho feito esse trabalho de falar para seminaristas, para padres, para bispos. E é uma coisa que me traz, assim, uma alegria profunda poder levar a toda uma reflexão que parte da ciência, mas que se ancora numa realidade humana, nesses desafios do viver. Que sejamos nós, leigos, consagrados, seminaristas, padres, bispos, todos nós somos atravessados por desafios próprios a cada etapa da vida. A cada etapa nós vamos ter algo que vai nos confrontar, que vai nos inquietar. E quanto mais saudáveis nós estivermos, melhor nós vamos conseguir lidar com os inesperados da vida. Vivemos situações inesperadas, situações que não estavam programadas. E como vamos reagir a isso? Então, o meu trabalho visa muito essa reflexão de levar para seminaristas, para padres, para bispos, para leigos, para o povo em geral, para religiosas, consagradas, né? Eu vou iniciar amanhã um módulo com 4 aulas na Faculdade Vicentina, lá de Curitiba, a convite da irmã Renata, onde essa pós-graduação ressignificando as relações para religiosos. Nessa pós-graduação tem padres, tem freiras, trabalhando isso também de forma acadêmica, o que eu acho muito bonito. E que temas você trabalha, né, e quais são os temas? Porque a rotina do dia a dia, porque tem muita gente que pensa que o padre religioso também é o imaginário das pessoas, né? E o religioso, o padre, não tem problemas, né? O padre, a freira, são de Deus, está certo, são de Deus, rezam muito e comungam todo dia, mas não, são pessoas que não têm problemas. Se tem essa ideia, né? E quando, na verdade,
nós deveríamos olhar para essas pessoas, para os padres, para os religiosos, para as consagradas, de uma forma talvez mais misericordiosa. Porque nós olhamos que essas pessoas estão prontas e vivem somente o aspecto sagrado. E não olhamos essas pessoas também com fragilidades. Pessoas que perdem entes queridos, pessoas que também têm conflitos, têm dificuldades, têm uma história de vida. Enfim, então poder olhar essas pessoas também com um pouco mais de humanidade. Porque nós olhamos essas pessoas sempre como pessoas que têm que estar bem para me atender nas minhas necessidades. Se olharmos o padre, toda vez que eu olho o padre, eu já penso que ele tem que me dar sacramento. E muitas vezes o padre está precisando de alguém que chegue, que dê uma boa tarde, que faça um acolhimento, que converse algo interessante, algo agradável, algo para poder descontrair, porque isso faz parte da nossa humanidade. Né? Então, que possamos também olhar os religiosos, as consagradas, como pessoas humanas, né? Porque nós queremos, se eu dei bom dia e o padre não respondeu, aquilo já vira um problema. E talvez naquele momento ele estava mais distraído, talvez estava mais introspectivo, que a gente possa abonar um pouco também com menos exigência, porque às vezes nós olhamos com um grau de exigência tão grande e o outro também é humano. Eu estava falando aqui para a doutora que eu li uma pesquisa que inclusive falava do suicídio. Ocorrem suicídios também na vida religiosa, também com padres, né? A senhora não leu essa Infelizmente, infelizmente. Eduardo Braga escreveu um livro recente que lançou em abril do ano passado, a dor visível dos homens invisíveis. Acho que é esse o tema, onde ele fez toda uma pesquisa para tratar a temática do suicídio. Então, poder pensar que essa realidade religiosa, infelizmente, ela não nos garante. Nós não estamos garantidos porque temos fé. E é importante que a gente possa acomodar isso no nosso coração, na nossa vida. Porque no campo religioso, nós vamos também ter homens frágeis, vamos ter também pessoas sofrendo. E que a gente não olhe isso com culpa, com indignação, mas que isso nos sirva como um alerta de acolhermos melhor os nossos sacerdotes e perceber se eles não estão precisando de alguma coisa naquele momento. Está percebendo que ele está mais introspectivo, mais fechado? Talvez poder se aproximar com amor e dizer para ele, olha padre, eu estou aqui se o senhor precisar. Porque muitas vezes o que o padre precisa é de um olhar, é de alguém que olhe para ele como uma pessoa. É claro, ele é um homem comum que fez uma escolha que não é comum. Ele foi viver de uma forma completamente que o desafia também. E é importante que a gente se aproxime com o nosso olhar, com o nosso carinho, com a nossa amizade, porque eles também vão passar por momentos difíceis. E que sejamos nós ali também poder oferecer aí a nossa ajuda, a nossa presença. Esses cursos que a senhora dá são cursos planejados com a equipe do seminário das irmãs ou já é um pacote pronto? Não. Se alguém quer lhe contactar, pega esse telefone que a gente disponibilizou aqui, ou ele é um curso que ele é feito em comum acordo com você e o arquidiocese, como é que funciona? Sim, sempre eu ouço qual é a demanda do grupo. Né? Então, vamos trabalhar com o clero. Por exemplo, estive aqui nesses dias trabalhando com o clero de Belém. Então, o padre responsável pela pastoral presbiteral, Padre Gabriel Paz, quero mandar um grande abraço para ele. O Padre Gabriel Paz fez contato comigo e me passou mais ou menos o que era sentido na necessidade do clero aqui de Belém. Então, a partir daquela realidade que ele me apresentou, eu fiz ali, apresentei para ele aspectos que poderíamos trabalhar. Entendi. E a partir dali eu defini junto com ele uma temática e foi o que foi apresentado aqui juntamente com a aprovação do Dom Alberto. Entendi. Com as irmãs, como é que foi? Com as irmãs, as irmãs lá na pós-graduação, a mesma coisa. Ela me disse qual é o trabalho, o que visa essa pós-graduação, como ela vai trabalhar essa grande temática, ressignificando as relações, e a partir dali, então, dentro do que ela falou que seria vivenciado, nós pensamos na temática e no tempo de exposição. Então, combinamos ali 4 aulas
para que eu possa fazer uma exposição de 4 temas. Tá certo. E, além da formação religiosa, você pode dar formação também em outros ambientes, rotina de trabalho, empresas, funciona assim também? Eu tenho toda uma formação humana que é aplicada para qualquer grupo de pessoas, não só no âmbito religioso, mas também no âmbito civil. Então, se a pessoa faz contato comigo, eu envio esse projeto para ela. E a partir dali ela diz, olha, eu gostei desse tema, olha, eu pensei que poderia trabalhar esse aqui. E ela vai me trazer ali a realidade que ela está inserida, o contexto que ela quer trabalhar, e a partir dali a gente começa a pensar algo específico. Porque hoje, só para antes de encerrar, o trabalho hoje também adoece, né? As rotinas nos trabalhos, né? O excesso de trabalho, as relações de trabalho, é uma coisa que a gente não abordou aqui, mas acho que isso é um ponto importante também para quem está nos assistindo, né? Sim. Não adoecer no meu trabalho, né? A síndrome de Burnout hoje já aparece como um grande elemento aí de afastamento do trabalho de pessoas adoecidas nessa dinâmica de trabalhar. E isso tem produzido uma série de questões sociais com isso. Porque a pessoa sai do trabalho, para do trabalho, vai para casa e muitas vezes uma família que já não esteja funcionando muito bem e há uma série de complexidades também com isso. A fuga para o trabalho, pessoas que não conseguem lidar bem com os seus sentimentos, com as suas emoções, mergulham no trabalho, vai adoecer. Vai adoecer. Não faça isso. Não faça isso. Muito bem. 021, DDD do Rio de Janeiro, telefone da doutora Evanir, 997453486, 9745-3486, esse é o telefone que está aqui embaixo para você, tá? Não perca esse telefone, é o telefone da doutora Evanir. E o Instagram, @EvanirFilgueiras, Filgueiras, é o Instagram dela. Tem a live toda sexta-feira, tem a live da quarta-feira, cursos e outras coisas mais. Você também de uma diocese ou de uma arquidiocese que queira contratar a doutora Evanir, entre em contato com ela, ela é muito solícita, vai responder para você, você vai poder ter a formação de que você necessita, tá bom? Quero agradecer a doutora Evanir pela entrevista que ela cedeu a todos nós, desejar sucesso no seu trabalho, que volte mais vezes a Belém, que nos ceda outras entrevistas também, tá certo? 30 segundos para as suas considerações finais, por gentileza. Gostaria de agradecer essa oportunidade, esse momento. Estive aqui nesses dias, né, nessa cidade maravilhosa, nesse estado, né, no estado do Pará, com tantas variedades, enfim. Então, muito obrigada aqui à TV Nazaré, muito obrigada ao programa Janela Aberta por esses dias que estive aqui também realizando todo esse trabalho e me coloco à disposição, tanto pelo telefone quanto pelo meu Instagram. Toda sexta-feira, 19 horas, eu tenho uma live lá no Instagram onde eu interajo. Você é meu convidado para a próxima sexta-feira.